Então, a gente já falou da recomposição da aprendizagem e alfabetização na língua portuguesa, então agora a gente vai falar um pouco aqui da recomposição das aprendizagens para a matemática. E aí, quem assume o comando desse momento do nosso encontro é o Tiago Eugênio. Ele que já foi professor de biologia por vários anos, utilizando metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos, e também auxiliou na elaboração do currículo STEAM do ensino médio. Ele hoje é cofundador e diretor executivo da plataforma educacional Neuros e também fundador do Aula em Jogo. Tiago, seja muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Aletheia, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. É um prazer. Então vamos lá, agora a fala é sua. Vamos lá, vamos falar sobre recomposição em matemática. Sejam muito bem-vindos, professores de todo o Brasil, a esse encontro. E eu quero falar uma coisa com vocês. Eu quero falar sobre a recomposição, obviamente, que é um conjunto de procedimentos que visa assegurar as aprendizagens dos alunos, que é um direito constitucional, gente. As crianças precisam aprender, elas têm esse direito, independente de fatores externos, como ocorreu com a pandemia do coronavírus. As crianças tiveram que se ausentar das suas salas de aula, mas não é por isso que elas vão deixar de aprender o que elas precisam aprender, tá? Então eu trouxe para vocês um conjunto de procedimentos de uma rede, da rede de educação do município de Tubarão, no estado de Santa Catarina, para exemplificar um pouquinho sobre esse processo de recomposição, tá bom? Então, essa rede, ela elegeu dois grandes pilares. Quais foram esses pilares? Vínculo com a escola e mudanças curriculares. Em relação ao vínculo com a escola, essa rede ela teve que fazer ações específicas. Quais foram essas ações? Acolhimento e conversa, a importância de escutar o aluno, entender quais são os seus desafios, as suas angústias, as suas necessidades, a importância de conversar com esse aluno e falar, olha só, é por meio da aprendizagem que a gente se rompe, que a gente consegue superar o ciclo da pobreza e que alcança um desenvolvimento não somente seu, mas o desenvolvimento da nossa nação. Então foi importante esse momento de conversa e a importância de fazer também, gente, um monitoramento diário. Um monitoramento diário sobre a presença desses estudantes em sala de aula, sobre as chegadas tardias, sobre a ausência de tarefa. Então, o aluno, quando chegava sem o caderno ali, sem a tarefa realizada, o professor ele tomava nota. Por quê? Porque isso são indícios sobre o vínculo que ele está estabelecido na sala de aula. Se ele não faz tarefa, se ele chega tarde, isso são indícios da fragilidade desse vínculo, da importância de tomar algumas ações para que esse aluno não saia, não evada da escola, tá bom? E em relação às mudanças curriculares, a gente pode falar sobre o processo de enxugamento desse currículo. Não dá para a gente tomar conta dar conta de tudo. É importante que a gente faça uma compressão dos componentes, não dos componentes, mas dos assuntos que a gente vai trabalhar em sala de aula. E aí, em relação a isso, eu vou falar o seguinte, as redes, né, a sua escola, ela precisa fazer uma seleção daquilo que ela vai trabalhar. Especificamente em relação à Prefeitura de Tubarão, eles elegeram a rede em uma conversa com os professores, com os diretores, coordenadores, enfim, com todos os atores que participam da comunidade escolar, eles elegeram esses assuntos para trabalhar. Leitura e escrita, e interpretação de texto e resolução de problemas, tá? E aí, o que eu venho trazer aqui para vocês? Eu venho trazer algumas ideias e inspirações para a gente focar num assunto específico, mas bem específico mesmo, que é em relação ao vínculo com a escola. Eu sou professor e eu tenho uma paixão muito grande pelos jogos. Eu sempre observo os jogos como recursos estratégicos. Eu sempre estou pensando, como que eu posso trazer essa experiência para dentro da minha sala de aula, tá? Então, o que eu venho trazer aqui para vocês? Eu venho trazer algumas ideias do primeiro ano até o quinto ano, de como que a gente pode levar um pouquinho dos jogos para dentro da sala de aula. Visando o quê? Visando o fortalecimento do vínculo do estudante com a escola, com o professor. A importância de trabalhar o lúdico e trabalhar de uma maneira
dinâmica envolvendo esses alunos no processo de ensino e aprendizagem. Logo, tornando a aprendizagem, que de uma certa maneira tradicional ela é passiva, torná-la numa aprendizagem ativa, centrada no estudante, que puxe esse estudante para aprender com os outros, com o professor e com os outros atores que participam da comunidade escolar, tá bom? Vamos lá. A gente também vai falar um pouquinho sobre a importância da melhoria do diagnóstico. Isso, na verdade, a minha amiga Carla já também comentou, então eu nem vou comentar tanto aqui especificamente, eu vou focar mesmo na questão do vínculo. E uma outra ação que essa rede ela tomou, a importância do reforço no contraturno. Mas como vocês já viram nas falas anteriores, a questão do reforço, a questão da melhoria no diagnóstico dos instrumentos de avaliação do professor, isso foi comentado, então eu vou ficar focado mesmo na questão do vínculo, puxando para o lúdico. Eu vou lembrar aqui com vocês a BNCC, que é o documento normativo que descreve os objetivos, as aprendizagens essenciais que todo estudante deve desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. E aí é o seguinte, é claro, gente, que numa fala tão curta não dá para a gente aqui apresentar todos esses objetivos. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma recomposição, eu enxuguei o conteúdo, tá? Então eu coloquei aqui na tela para vocês os objetivos esperados, os objetivos de aprendizagem que são esperados para o aluno do primeiro ano. Então, eu coloquei identificar e nomear números até 100, comparar números e estabelecer relações entre eles. Em relação a este objetivo, eu vou dar uma ideia aqui para vocês e depois eu vou também disponibilizar um recurso que você vai poder baixar e remixar e utilizar na sua sala de aula amanhã, tá bom? Eu vou trazer aqui a ideia do jogo da memória. O jogo da memória, vocês, com certeza, conhecem, já devem ter jogado. É um jogo super bacana e eu trouxe aqui uma ideia bem tradicional e conhecida do jogo da memória envolvendo frutas, imagens. O que eu quero propor para vocês? Como que a gente pode trabalhar a matemática, conceitos, por exemplo, senso numérico, reconhecimento numérico e, principalmente, esse objetivo esperado de aprendizagem, comparar números e estabelecer relações entre eles, utilizando a mecânica do jogo da matemática, tá? É isso que eu quero aqui trabalhar com vocês. E aí eu vou apresentar essa possibilidade de você criar um jogo da matemática, um jogo de memória, relacionando o numeral com as suas quantidades. Esse jogo aqui ele foi feito em PowerPoint e você pode baixar nesse link, tá? Então veja a importância de você por exemplo, utilizar uma mecânica de um jogo conhecido, de um jogo super bacana, você pode fazer cartinhas, você pode fazer de várias formas eles, mas trabalhar de uma maneira diferente. Ao invés de só colocar imagens de frutas ou imagens de carros ou qualquer outro objeto, você consegue trabalhar ali a relação entre o numeral e as suas quantidades. E dá para fazer outras coisas também, tá? Isso daqui é uma coisa bem mais simples, mas é uma ideia para dar para vocês, para como que a gente pode trabalhar com mecânicas de jogos em sala de aula e trabalhar associado a isso conteúdos específicos, como, por exemplo, um dos objetivos esperados aí até o final do primeiro ano, tá certo? Uma outra atividade que eu quero trazer para vocês são os jogos de percurso. Em 2020, no início da pandemia, eu lancei um livro chamado Aula em Jogo, e nesse livro eu tenho alguns tabuleiros digitais que eu apresento como um recurso para o professor reproduzir em sala de aula elementos e mecânicas de jogos, de uma maneira muito rápida. Então, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma chamada ClassDash, que você pode acessar pelo endereço classdash.aulaemjogo.com.br, com tabuleiros digitais, onde o professor ele vai fazer o quê? Ele vai ele vai projetar e reproduzir alguns elementos dos jogos, tá bom? Então você está vendo aí na tela imagens sobre essa plataforma, você pode acessar, tem muitos tabuleiros gratuitos, tem os planos de aula, com as orientações passo a passo sobre como o professor pode criar sua atividade, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, esses tabuleiros digitais, eles precisam ser projetados.
projetados. Não é o aluno que vai ficar acessando, é você, professor, que vai projetar e vai fazer a mediação do processo de ensino-aprendizagem com os estudantes, tá bom? Essa ilustração que você está vendo aí na tela é para mostrar, por exemplo, uma rotação por estações gamificada. E como que a gente pode utilizar essas mecânicas de jogos para energizar a turma, tá? Adrenalizar, dar um gostinho mais, um tempero maior e um senso épico para eles não ficarem só ali fazendo atividades e rodando atividade porque você quer, mas é porque tem um desafio por trás, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é de um outro template, de um outro tabuleiro que está disponível gratuitamente, que é o Ludoskit. O Ludoskit é um kit, né, lúdico para você reproduzir elementos e pequenos jogos em sala de aula. E esse aqui é um jogo super legal para trabalhar sequência numérica, reconhecimento dos números, dá até para fazer operações básicas da matemática, como soma, subtração, que é um jogo, gente, super conhecido, que é o jogo de percurso, tá? Então, aqui que vocês estão vendo é o seguinte, nós temos um tabuleiro digital, você consegue personalizar esse tabuleiro com diferentes ícones e estabelecer diferentes regras para esses estudantes. Tem o dado digital, tem os peões digitais. Então imagina que você está projetando isso e os alunos estão acompanhando. Você divide os alunos em diferentes grupos e eles rodam o dado digital, mas você também pode ter o dado físico. E aí você pode ter diferentes regras. Ah, caiu na interrogação, você vai ter que responder uma pergunta. Ah, a pergunta pode ser sobre matemática. Ou então você pode também trabalhar com um componente de ciências, história e geografia como gerador para trabalhar de uma maneira geral ali a interpretação, a sequência a resolução de problemas a partir de operações básicas da matemática e assim por diante. Fica aí a criatividade do professor, né? O papel do professor de consolidar, sistematizar essas regras. Eu falei ali do interrogação, mas você tem estrelinha, caiu na estrelinha, avance 2 casas. Caiu ali numa lupinha, você vai fazer uma pesquisa, pode fazer pesquisa na internet, pode conversar com os amigos, enfim. Dá para criar uma série de regras e mecânicas diferentes para você movimentar a turma trabalhando com o conteúdo. Por que é importante isso? Porque aí você está trabalhando o conteúdo de uma maneira, digamos, mais lúdica, digamos, mais interativa, que vai envolver mais o estudante dentro da sua aula. Por isso que eu estou falando sobre a importância do vínculo da escola e utilizar os jogos como recursos estratégicos e mediadores para dar uma aula, para criar um momento mais gostoso, divertido com os seus alunos, tá certo? Vamos lá, vamos para agora o segundo ano. No segundo ano, como objetivo final, a gente tem lá, contar, ler e escrever números até 1000. Compreender a composição e decomposição de números. Gente, eu adoro essa atividade, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Olha só, trabalhar com composição e decomposição de números, eu tenho certeza que vocês já pensaram em atividades envolvendo dinheiros, né? Fazer ali, por exemplo, eu tenho R$100, como que eu posso trocar por outras cédulas? Eu posso trocar por uma cédula de 50, 5 cédulas de 10, e trabalhar com esse processo mesmo de composição e decomposição de números a partir disso. Mas imagine que você consiga fazer um dinheiro personalizado, com o seu rosto, professor, ou então com o rosto dos alunos. Será que é possível fazer isso? Eu digo que sim. E eu vou mostrar esse caminho para você agora. A possibilidade de você criar, hoje mesmo, agora mesmo, um dinheiro totalmente personalizado. Vamos lá? Olha só para mostrar aqui para vocês, o dinheiro que eu criei com a minha foto. Tá bom? Você sabe que tem um site que permite fazer isso de uma maneira muito rápida, muito tranquila, que eu vou mostrar agora para vocês. É esse site aqui, fastsite.com. Acessa aí, mas não deixa de prestar atenção em mim, que eu tenho mais coisa para falar. Presta atenção, ou anota aí, depois você acessa, tá bom? O que você vai fazer? Você vai acessar esse site e você vai entrar, mostrou o vídeo aí rapidinho, né? Tem lá um link Money, tá? Tá tudo em inglês. Money, clica lá em Money que você vai poder criar as suas cédulas, os seus dinheirinhos com a sua identidade. E é legal, gente, sabe por quê? Porque aí tem as unidades monetárias, o dinheirinho de países do mundo inteiro. Olha que bacana. Tem o peso argentino, tem o dólar, tem o real, tem a moeda japonesa, tem a lira turca. Dá para fazer muita coisa legal, né? Além disso, então você ajuda a expandir o repertório cultural dos seus estudantes. Mas, como eu falei, o foco, fazer a produção desses dinheirinhos, imprimir e depois trabalhar sim com a composição e a decomposição numérica. Afinal, esse é o objetivo, tá bom?
Vamos para o terceiro ano, identificar e compreender as operações de adição, subtração, multiplicação, comparar e ordenar números. Qual a atividade que eu vou trazer para vocês? É de um aplicativo, tá? Esse aplicativo se chama eCubes. Você pode baixar na Play Store ou na Apple Store, tá? E aí você vai ver o seguinte, você vai se deparar com vários desafios que eu acho super legais, que é claro, dá para fazer no tablet, dá para fazer no celular, mas o que eu gosto bastante é de olhar para essas mecânicas e ver como que eu posso reproduzir isso no impresso, por exemplo. Olha que legal que você está vendo aí na tela, que ele oferece alguns números e sinal de igual e de mais, e o estudante ele precisa passar o dedo para resolver diferentes desafios, tá bom? É muito legal, ele traz desafios pequenos, simples, e claro que vai aumentando o nível de dificuldade, mas isso é uma inspiração para você criar alguns desafios diferenciados para trabalhar essas operações matemáticas com os seus estudantes, tá bom? Em relação ao quarto ano, identificar e compreender as operações de adição, subtração e multiplicação, resolver problemas envolvendo essas operações, utilizar estratégias de cálculo estimativo, identificar e representar as frações. Em relação a todos esses objetivos, tem um aplicativo, gente, que eu acho que vocês devem conhecer. Se não conhecem, por favor, vão conhecer, que é um aplicativo magnífico, chamado Rei da Matemática, tá? Tem várias versões, a versão Júnior é que eu mais recomendo para os alunos das séries iniciais. É perfeito, ele tem os livrinhos, como vocês estão vendo, começa ali com contagem, depois vai para adição, subtração, e neles tem os capítulos dentro desses livros, e tem várias atividades que vão justamente trabalhando uma série de habilidades importantes que estão dentro ali dos objetivos esperados para os alunos da aprendizagem. É legal você conhecer esses recursos e se inspirar, inclusive, para fazer atividades para trabalhar com os estudantes, tá bom? Tem muita coisa legal dentro desse aplicativo, fica aí o convite para depois você baixar e conhecer essas atividades. Mais uma vez, dá para trabalhar com os alunos logados ali no próprio app, é uma proposta interessante, mas também não deixa de ser um recurso para você olhar e se inspirar para você criar suas próprias atividades e trabalhar dentro de sala de aula, tá bom? Em relação ao quinto ano, identificar e utilizar unidades de medida de tempo e de temperatura e utilizar e representar números decimais. Em relação a esse último objetivo, essa última linha, eu vou trazer uma proposta para vocês bem simples, que dá para trabalhar só com o papel ali, enfim, uma impressão de um modelo que eu vou apresentar para vocês, mas num formato de jogo, tá bom? Como trabalhar números decimais com os alunos, tá? Como fazer isso? Então, olha só, eu tenho aqui uma reta numérica de 0 até 3, tá bom? Eu tenho um dado, o dado de 6 faces, só que esse dado, ao invés de eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou colocar o quê? 0, 1, 0, 2, 0, 3 e assim por diante, tá bom? Como que funciona esse jogo? É muito simples, ó. Todos circulam. Imagina que você vai ter a sala, você divide ela em grupos, pode ser em 2, em 3 equipes, 4 equipes, da forma como você achar melhor. Todas as equipes elas vão circular na reta numérica que você entrega, na reta numérica impressa que você entrega, o número 3, tá? Circula o número 3. E o que acontece? O primeiro jogador ele vai lançar o dado e faz a subtração mental na reta numérica. E aí ele anota o resultado obtido nessa reta. E em seguida, passa a vez. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele jogador que chega até o 0 primeiro, tá bom? Então, você está trabalhando, vence o jogador que chegar primeiro no número 0. Essa é uma versão mais simples, tá? A versão mais rápida que você tem. Porque aí você vai forçando o estudante a olhar para o dado, fazer o lançamento do dado, olhar para o dado, o resultado obtido e fazer o cálculo mental para circular os pontos, né, de 3, por exemplo, para 2.6, para 2.1 e assim por diante. Para trabalhar justamente esse processo de subtração e o dos números decimais. A importância de eles entenderem isso para eles conseguirem alcançar o objetivo do jogo. Tá? Esse, na verdade, é o grande desafio. E veja, gente, é uma coisa muito simples. Basta você ter papel, fazer esse modelo de dado, gente, você baixa na internet, coloca aí no Google, você vai encontrar esse modelo, e aí você adapta ali no PowerPoint, no Canva,
faz a impressão, monta os dados e trabalha com os seus alunos. Por que eu trago essa atividade? Porque aqui você não precisa de tecnologia digital. Tá? Você está trabalhando com papel, lápis, caneta, umas coisas mais simples e mais rápidas. E olha lá no 5º ano e trabalhar com um objetivo extremamente importante, que são os números decimais. Tá certo? Eu encerro a minha fala citando Piaget, fala que o lúdico é uma forma de tornar o ensino mais atrativo e, assim, garantir a aprendizagem significativa. Então, bora lá, gente, bora explorar o lúdico. Não pense o lúdico só como entretenimento, ele é entretenimento, mas nós, professores, precisamos ser o quê? Pessoas, enfim, profissionais, estratégicos, e olhar esses recursos, olhar esses objetos como recursos estratégicos e ver como que a gente pode utilizar alguns dos seus elementos para mudar a experiência de aprendizagem dos estudantes, tá bom? Obrigado pelo convite, Editora Moderna. Vem para cá, Lê, vem para cá novamente para o palco. Obrigado, foi um grande prazer estar contribuindo com esse evento maravilhoso, Planejar 2023. Imagina, Obrigado. A gente que agradece, mas eu ainda vou te explorar mais um pouquinho, tá? Eu estava ali sentada, olhando no chat, o pessoal, né, que a gente pediu para falar, de onde eles estavam. Ó, tem muita gente do Maranhão, Tiago, você acredita? Sério? Sério, ó, tem o Tiago, que ele é de Codó, do Maranhão, tem a Maria Ivanilde, que é de Codó também, tem o pessoal também de Pau d'Alho, de Pernambuco, a Viviane de Caruaru, tem pessoal de São Paulo também, que é de Orinduíva, uns nomes, né? A gente pega bem os nomes diferentes mesmo. Aí tem o pessoal do Pará também que está aqui com a gente, a Rita de Cássia e a Adriana, elas são lá de Capitão Poço do Pará. Maravilha. Penso que. E a gente tem o pessoal de Minas também. Então a gente tem a Alice de Virgílio Couto de Minas e a Maria de Lourdes, também de Caratinga de Minas. Pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês, viu? É muito gostoso a gente ver aí que vocês estão interagindo com a gente, mandando, a gente sabendo que a gente está conversando com vocês aí do Brasil todo. Obrigada mesmo, viu? E aí a gente tem também, Tiago, acho que algumas perguntinhas que a gente podia trazer aqui, né? Vamos Sua lá. Palestra, como sempre, super esclarecedora, trazendo ações que o professor pode usar efetivamente na sala de aula. Isso é muito bom, esses recursos, né? Então, esses links que o Tiago compartilhou, depois a gente vai estar compartilhando com vocês também, né? Já foi colocado no chat, mas quem perdeu vai ter acesso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. O Marcelo Jean, ele fala assim: como incentivar a família dentro da escola neste processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem? Que desafio, né? É um desafio, mas eu acho que os jogos também é um momento, é uma estratégia, um caminho fantástico. Jogo, gente, serve para muita coisa, né? Para muita coisa. E eu acho que é legal você abrir as portas da sua escola e oferecer justamente esses espaços de interação entre a criança e o pai. Né, fazer uma oficina, fazer uma integração, um processo de integração, envolvendo atividades lúdicas. E no meio dessas atividades lúdicas, você vai contando, inclusive, o que a escola está fazendo, quais as ações da escola para o desenvolvimento pleno daquela criança, do filho. Então, acho que é muito importante, por exemplo, você ter lá os dias dos pais, trazer a escola, trazer o pai, trazer a família para mais perto da instituição, para ela conhecer os atores que participam daquilo, conhecer, inclusive, os desafios também e o esforço que a escola está tendo para superar, por exemplo, o gap de aprendizagem dessas crianças que tem, né, em relação Com principalmente certeza. à pandemia. Mas é importante Sim. que as escolas se organizem, se planejem para abrir as portas para acolher essa família e fazer atividades assim, gente, eu acho que é legal fazer uma palestra mostrando, mas eu acho que é legal fazer uma mesclagem, sabe? Um blended ali entre atividades interativas, oficinas, mão na massa, importante, porque aí acho que aumenta a motivação, a ativação e o envolvimento dessas pessoas com a escola. Legal, Ti. E aí a gente tem também a Iliege Maria. Ela fala o seguinte: a seleção de conteúdos para alcançar o melhor resultado parte de quem? Eu acho que depende da rede, depende da escola, e eu sou da seguinte posição: é importante ouvir todas as partes, é importante ouvir os professores, é importante ouvir, enfim, os diretores, os líderes, mas é importante ter um processo de cocriação, um processo onde exista uma escuta, uma acolhida, inclusive dos alunos, e isso foi o que eu apresentei no início da palestra.
Claro que às vezes a gente não tem tempo hábil para isso e as lideranças acabam elegendo, mas é muito importante. Hoje a gente tem, gente, um monte de canais, a tecnologia permite isso, abrir canais de escuta de uma maneira rápida, de uma maneira instantânea, né? Seja num grupo de WhatsApp, de mensagens instantâneas, seja por outros caminhos, mas é importante, como esse que a gente está tendo, né, Lê, via chat, é importante coletar informações, não só coletar por coletar, depois analisar, sistematizar, e a gente tem recursos incríveis, seja uma nuvem de palavras, seja, né, ali um gráfico e tal, e depois dar uma olhada geral sobre o que todas aquelas pessoas estão pensando e fazer a seleção desses conteúdos, enfim, de acordo com o que a maioria precisa, com as necessidades detectadas. Bacana, Ti. A Márcia Souza, ela traz o seguinte: a recomposição deve ser trabalhada o ano todo ou só em um determinado período? Eu acredito que nesse momento o ano todo. E a gente tem uma proposta de defender a permanência dela, né? Inclusive, acho que a professora Mari estava falando exatamente sobre isso. A necessidade de permanecer com esse processo de recomposição, porque ele é importante e a gente já tem algumas, enfim, estudos, apontamentos saindo que tem uma eficácia comprovada. Não, sem dúvida. E quando a gente fala de recomposição, é importante, todo o tempo, o professor tá utilizando das avaliações, né? Das avaliações diagnósticas, elas têm que acontecer todo o tempo, não só em um momento. Então, por isso que é importante o trabalho da recomposição, porque a todo momento eu estou avaliando, estou lendo os dados, estou entendendo e vou diversificando a maneira da recomposição, o que eu vou trabalhar e de que maneira eu vou trabalhar, né? Eu acho que a Carla, a professora que estava aqui anteriormente, foi muito feliz quando ela falou dos instrumentos de sondagem, né? A importância de fazer essa sondagem constante com os estudantes, a importância de entender o que eles estão aprendendo, o que não está sendo aprendido, a importância desses dados serem trazidos para a equipe docente para que elas personalizem a aprendizagem de acordo com as necessidades desses estudantes. Então, esse recurso, essas avaliações são muito importantes, são recursos importantes que o educador tem que ter sempre à mão. Com certeza, Ti. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente hoje. Esse, com certeza, é o primeiro de vários encontros que também teremos no ano de 2023. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ale. Foi um prazer.